Por mais de 4 décadas, o Afeganistão tem sido definido pela instabilidade, intervenções estrangeiras, divisões internas e uma constante luta pelo poder. Em 2021, o mundo mais uma vez voltou seus olhos para o país, quando o Talibã retomou o controle, remodelando o cenário político e social do Afeganistão quase da noite para o dia. Para muitos, esse evento marcou mais um capítulo de incerteza em uma nação já marcada por décadas de conflito. E ainda assim, mesmo nesse ambiente, nem tudo é definido por guerra e crise. Em meio aos desafios, vários projetos ambiciosos estão surgindo, iniciativas que podem potencialmente transformar o futuro do Afeganistão e redefinir seu papel no cenário global. Antes de mergulharmos mais fundo na história, só um lembrete rápido. Se você gosta dos nossos vídeos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, pois isso realmente ajuda o canal a crescer. Para quem quiser nos apoiar ainda mais, você pode conferir nossa página no Patreon ou se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo. Também temos nossa própria linha de produtos, então fique à vontade para dar uma olhada. Além disso, você sabe que lançamos nosso primeiro e-book, Railways Explained, um guia abrangente que reúne os projetos e histórias mais importantes que abordamos no canal, com todos os detalhes e insights. Também estamos considerando um segundo volume em breve, e todos que adquirirem a primeira parte agora receberão um desconto no próximo lançamento. O link está na descrição abaixo. A ideia de uma ferrovia nacional no Afeganistão não é nova. Desde o século XIX, no grande jogo entre Rússia e Grã-Bretanha, o Afeganistão é visto como um corredor a ser atravessado, mas nunca totalmente desenvolvido. Atualmente, a rede ferroviária do Afeganistão quase não existe. O país, com mais de 40 milhões de habitantes, situado bem no coração da Ásia, possui cerca de 150 quilômetros de ferrovia operacional dentro de suas fronteiras. Reflita, um país do tamanho da França, mas com só uma fração de uma linha férrea. As ferrovias do Afeganistão hoje servem apenas ao comércio transfronteiriço. O que todas elas têm em comum é que são de via única e não eletrificadas, projetadas principalmente para o transporte de cargas e não para serviços de passageiros. A linha mais importante é a ferrovia Khairatan, Mazar e Sharif, construída com apoio do Uzbequistão. Ela tem cerca de 75 quilômetros de extensão, com bitola larga de 1.500 e 20 milímetros. Há duas conexões vindas do Turcomenistão. A linha Atamirat Imam Nazar Akina se estende por cerca de 30 quilômetros dentro do Afeganistão, também construída com bitola de 1.500 e 20 milímetros. A antiga linha ferroviária Serhetabad-Turgundi, que remonta à era soviética, chega a cerca de 10 quilômetros dentro do território afegão, também com bitola de 1.500 e 20 milímetros. A adição mais recente é a linha ferroviária Kav-Herat, vinda do Irã. Essa linha tem cerca de 225 quilômetros no total, dos quais quase 140 quilômetros ficam dentro do Afeganistão. Ela foi construída com o bitola padrão de 1.435 milímetros, sendo a única ferrovia no país com essa especificação. A linha opera parcialmente, faltando cerca de 55 quilômetros para a conclusão, prevista para 2026. E nós somos só... E é basicamente isso. Aproximadamente 150 quilômetros de trilhos desconectados, feitos para conexões transfronteiriças, sem serviços domésticos de passageiros. O restante do país depende quase totalmente das estradas, muitas das quais estão em más condições. Essa ausência não é acidental, é fruto da história, da política e de décadas de instabilidade. Mas, nos últimos anos, algo começou a mudar. Novos projetos ferroviários começaram a surgir. Projetos capazes de transformar gradualmente o país de um foco de conflitos em ponte terrestre de oportunidades. Cada tonelada de cobre, minério de ferro ou carvão extraída aqui precisa ser exportada para os mercados. Cada saco de trigo ou barril de petróleo que entra no Afeganistão precisa viajar por terra, atravessando terrenos difíceis, em estradas lentas e danificadas.
Ferrovias alteram essa equação. Um trem de carga transporta o equivalente a centenas de caminhões, de forma mais rápida e barata. E quando você soma os recursos inexplorados do Afeganistão, o potencial se torna impressionante. Segundo o Plano Nacional Ferroviário do Afeganistão, elaborado pela Autoridade Ferroviária Afegã, com apoio do Comando Central dos Estados Unidos da América, em 2014, cerca de 76% da carga potencial das ferrovias afegãs viria das operações de mineração. Depósitos massivos de minério de ferro em Haji Geik, uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo, assim como cobre em Ainak e Balkab, e ouro em Zarkashan, continuam em grande parte inexplorados, justamente porque não há uma maneira eficiente de transportá-los para os mercados globais. Como mostra a imagem, o Plano Nacional Ferroviário do Afeganistão previa 2 corredores principais, norte e sul. O corredor norte foi projetado para ligar o Afeganistão ao Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Irã, enquanto o corredor sul o conectaria ao Irã e ao Paquistão. Essas rotas formariam uma rede oval, garantindo conectividade interna e externa e dando ao Afeganistão o papel de ponte de trânsito, em vez de um beco sem saída no transporte. O plano priorizava o transporte de cargas para conectar centros de mineração como Radigak e Ainak aos portos marítimos. Os detalhes técnicos foram adaptados para se adequarem aos vizinhos do Afeganistão. O corredor norte usaria a bitola larga de 1.520 milímetros da Ásia Central. O corredor sul dependeria principalmente da bitola padrão de 1.435 milímetros para se conectar com o Irã, e em certas seções do sul previa-se uma bitola larga de 1.676 milímetros para ser compatível com a rede do Paquistão. Mas construir ferrovias no Afeganistão, no entanto, nunca foi fácil. A geografia do país é uma das mais difíceis do mundo, com montanhas altas, desertos e áreas sísmicas. O cenário político dificultou ainda mais, com décadas de guerra, trocas de governo e interesses opostos adiando ou cancelando a maioria dos projetos. Um ponto de virada decisivo ocorreu em agosto de 2021, quando o Talibã tomou Cabul e retomou o controle do país quase da noite para o dia. Desde então, eles permaneceram como governantes de fato, mas sem reconhecimento internacional, o Afeganistão continuou politicamente e economicamente isolado. Mesmo nesse ambiente, novas iniciativas ferroviárias foram lançadas. O mais ambicioso desses novos projetos é a Ferrovia Transafegã, uma linha de quase 600 quilômetros destinada a ligar Termiz, no Uzbequistão, a Karlash, na fronteira com o Paquistão. A proposta é criar um corredor de trânsito norte-sul essencial, permitindo que mercadorias evitem o transporte rodoviário lento e congestionado. A ferrovia está planejada para ser uma linha de via única, não eletrificada e movida a diesel, mas seu maior desafio é a mistura de bitolas ferroviárias na região. 1.520 milímetros no Uzbequistão, 1.435 milímetros dentro do Afeganistão e 1.676 milímetros no Paquistão. Para resolver isso, partes da linha seriam construídas com bitola mista, tornando possível que trens de diferentes países operem na mesma infraestrutura. O custo de construção foi estimado entre 4,8 e 7 bilhões de dólares, com a data de conclusão prevista para 2027. Se implementada, a linha poderia transportar até 20 milhões de toneladas de carga por ano, reduzindo o tempo de trânsito de mercadorias em até 5 dias e cortando os custos em mais de 40%, uma transformação que tornaria o comércio regional muito mais competitivo. A construção ainda não começou, mas em julho de 2025, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão assinaram um acordo quadro para um estudo de viabilidade conjunto, com especialistas russos e uzbeques já envolvidos e resultados previstos para início de 2026. O interesse da Rússia é particularmente forte, já que o projeto estenderia seu corredor internacional de transporte norte-sul até o Paquistão.
Outro projeto ambicioso, que começou há mais de uma década, é o Corredor Ferroviário das Cinco Nações, uma rota de 2.100 quilômetros que liga o Irã, no oeste, a China, no leste, passando pelo Afeganistão, Tajiquistão e Quirguistão. Essa rota segue o alinhamento norte delineado no Plano Ferroviário Nacional do Afeganistão. No Afeganistão, a linha foi planejada para cruzar o norte e ligar-se aos portos iranianos de Bandar, Abbas e Chabahar. Se implementada, daria à Ásia Central acesso ferroviário ao Golfo Pérsico e à China, uma rota mais curta ao Oriente Médio. O principal desafio técnico estava nas diferentes bitolas dos trilhos. A China e o Irã utilizam a bitola padrão de 1.435 milímetros, enquanto o Quirguistão e o Tajiquistão dependem da bitola mais larga de 1.520 milímetros. Para garantir a compatibilidade, os trechos do Afeganistão foram planejados em bitola padrão, com trilhos de bitola dupla em alguns pontos de fronteira. Apesar de o projeto ter ficado principalmente no planejamento, trechos como a ferrovia Caf-Herat representaram avanços incrementais. Se concluído, o corredor pode reduzir tempos de trânsito, custos e integrar o Afeganistão a uma cadeia de transporte contínua do oeste da China ao Golfo Pérsico. Além desse projeto, em julho de 2025, o Afeganistão e o Cazaquistão assinaram um memorando de entendimento para construir uma linha ferroviária de 115 quilômetros de Tobargonde, na fronteira com o Turcomenistão, até Herat. O projeto está dividido em 3 fases. Modernização do terminal de cargas em Tovargonde, juntamente com a construção de um novo trecho de 22 quilômetros até Sanobar, desenvolvimento de 90 quilômetros de trilhos novos até Robat Parriana, próximo a Herat, e, por fim, uma extensão até o centro de Herat, onde se conectará com a ferrovia de bitola padrão Caf-Herat. O Cazaquistão prometeu 500 milhões de dólares americanos para o projeto dentro de sua estratégia de infraestrutura regional. Essa linha é vista como parte de um corredor maior norte-sul que vai de Tokhor-Gondi, passando por Herat e Kandahar, até Spinbaldak, na fronteira com o Paquistão. A partir de Kandahar, as conexões podem se estender tanto para o Paquistão quanto para o Irã, ligando-se à ferrovia Chabahar-Zahedan do Irã, que está em construção e deve chegar à província de Nimroz, no Afeganistão. A conexão também é de interesse estratégico para a Índia, que investiu pesadamente no porto de Chabahar como uma porta de entrada alternativa para a Ásia Central. Outra iniciativa importante está no norte do Afeganistão, onde a linha Aquina-Antikoi foi inaugurada em 2021 como uma extensão de 30 quilômetros a partir do Turcomenistão para o território afegão. Existem planos para estender isso ainda mais até Sheburgan, adicionando 55 quilômetros de trilhos e integrando-o ao corredor das 5 nações. Isso não só melhoraria a conectividade regional, mas também integraria o Afeganistão de forma mais próxima com as rotas comerciais norte-sul em toda a Ásia Central. Além dos novos projetos de construção ferroviária, o Afeganistão também tomou medidas para desenvolver sua indústria ferroviária doméstica. Em 2020, o país inaugurou a usina de aço Melat em Herat, que começou a produzir trilhos ferroviários para apoiar os projetos de infraestrutura em andamento. Mais ou menos na mesma época, engenheiros afegãos também apresentaram uma locomotiva construída localmente, marcando um marco simbólico para as capacidades técnicas do país. Apesar de ainda modestos frente às indústrias ferroviárias locais, esses avanços são passos iniciais importantes para a autossuficiência e menor dependência de fornecedores estrangeiros. Agora, dê uma olhada no mapa atual da rede ferroviária do Afeganistão e compare com o mapa que mostra o país após a conclusão de todos os projetos planejados. A diferença é notável. Em vez de trechos isolados de trilhos, o Afeganistão estaria no cruzamento de grandes corredores regionais, ligando a Ásia Central ao sul da Ásia e além.
Essa transformação pode liberar grande potencial econômico, melhorar a mobilidade e ampliar o papel do Afeganistão no comércio e integração regional. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da indústria ferroviária do Afeganistão, desde a produção de trilhos até a montagem de locomotivas, indica que o país busca criar capacidade interna para sustentar e expandir esse crescimento futuramente. E como sempre, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no Railways Explained e clicar no ícone do sino para nunca perder nosso novo conteúdo. Para aqueles que querem se aprofundar ainda mais no mundo das ferrovias, confiram os links na descrição abaixo.